Olá, muito bem, meus caros. Vamos falar hoje sobre A Abolição do Homem, do C.S. Lewis, nessa edição muito bonita da Thomas Nelson, essa edição que tem alto relevo, uma edição que dá gosto de pegar, que tem as suas letras bem, uma diagramação fácil de ler, digamos assim, do tamanho, né? Da disposição das letras. E me chamou muita atenção, assim, no primeiro momento, a beleza dessa edição. Fica a recomendação do Thomas Nelson e já a parabenização, né, para isso que eu vi alguns comentaristas desse livro e dessa coleção falando que foi um grande acerto dessa editora em relação aos e-books, né, porque é uma obra de arte o livro por si só. Você vê ele na livraria, chama realmente a atenção. Muito bem. Eu estava ouvindo um tempo atrás já um podcast do Flávio Morgenstern e ele falou o seguinte, ele falou que A Abolição do Homem foi um dos principais livros escritos no século XX. Eu falei, porra, mas isso é uma afirmação que coloca ele realmente num outro patamar. Então, é um livro daqueles que a gente tem que ler. E eu já tinha comprado esse livro pela beleza dele, quando eu vi que ele era realmente diferente e tal, um livro pequeno, pensei, bom, talvez eu leia ele. Só que aconteceu que eu comprei outros livros dessa edição e li o Cristianismo Puro e Simples, aquele outro da Cartas de um Diabo ao Seu Jovem Aprendiz, e os dois livros eu gostei bastante, eu gostei da forma com que ele expõe, da escrita do Lewis, eu achei bem interessante. E ele também é o mesmo ator das Crônicas de Nárnia, que ficaram tão famosas, assim, aquele livro mais infanto-juvenil, mas que tem toda uma simbologia por trás muito grande, muito extensa do cristianismo. Então, por que a gente precisa ler? Por que é importante a leitura dessa obra, né? Então, esse foi o último livro que eu li em 2019, está ainda fresco na minha memória, por assim dizer. E bom, vamos ao livro, né? O que eu quero fazer hoje? Eu quero fazer um resumão, né? Colocar para vocês o que é o livro, quais são algumas implicações, o que ele traz e qual que é a relevância da gente ler ele, estudar ele, reler, etc. E tirar alguns elementos, chamar a atenção desses elementos para a nossa vida, né? Como que eles estão relacionados com aquilo que a gente faz hoje, que de fato estão muito bem. Estou me incomodando um pouco, não estou vendo aqui no meu... Estou vendo, agora sim. Tá. Então, o Lewis ele recebeu esse livro da editora dele e ele recebeu, era um livro lá em 1942, um livro de gramática feito para alunos de 12 anos mais ou menos no ensino lá da Inglaterra. E ele começou a reparar que tinha alguns trechos que eles eram muito representativos do cenário educacional como um todo. E esses trechos tinham uma série de consequências e implicações que poderiam ser muito nefastas se elas fossem de fato tomadas como uma norma. Isso acredito que não era tão vigente na época, mas que o Lewis já tinha essa percepção e de alguma forma o livro foi profético com relação às consequências. Então ele, a partir desses elementos, ele extrapola isso, fazendo como se fosse uma espiral ascendente, progressivamente mais ampla e que vai abarcar principalmente essa ruptura que a modernidade trouxe com a cultura tradicional. Essa discrepância na cosmovisão que hoje a gente observa por todos os lugares e até muitas vezes dá isso como premissa. Então, os autores desse material didático, eles, para o Lewis, eles são muito mais, digamos assim, um aspecto sintomático do problema do que propriamente assim os cabeças da coisa. Isso veio muito mais de trás e é por isso que o Lewis trata eles com muita benevolência, né? Ele coloca os autores desse livro com os nomes fictícios ali de Gaius e Titus,
e chama esse livro assim, ficticiamente, né, de uma forma fictícia, de livro verde. Então, ele não dá o nome dos caras e ele não dá o nome do livro, mas ele garante que ele realmente recebeu esse livro, e pelas implicações a gente consegue ver que, se ele não recebeu, com certeza foram escritos outros livros nesse sentido, mas a gente não tem motivo para duvidar dele. Bom, qual que é o primeiro elemento que chama a atenção do Lewis nesse livro, logo no primeiro capítulo? O livro tem 3 capítulos. O primeiro capítulo chama Homem Sem Ombro, Homem Sem Peito. E é interessante porque o peito é onde fica o nosso coração. E o coração, na simbologia, está associado com um elemento estruturante fixo. O coração ele não se move, o coração ele pulsa e faz o sangue correr, faz a vida percorrer o corpo. Então, o coração ele é aquele elemento fixo, permanente, imutável, aquele elemento que é o nosso centro, propriamente, é o coração. E é por isso que a gente tem a simbologia do coração com o amor, né? Aquela pessoa que a gente ama, quem a gente gosta, o nosso coração. É lá que estão as nossas energias, é lá que a gente, digamos assim, tem o nosso centro. Então, esse primeiro elemento ali, esse primeiro capítulo, ele já dá uma porrada na modernidade, que ele fala o seguinte, ele diz lá que, bom, os autores do livro, eles implicam que a linguagem, ela não é objetiva. E objetiva vem de que se refere a um objeto, existe um objeto por trás. E a linguagem sempre foi vista como uma forma de representar o mundo, uma forma possível e uma forma que de algum meio ela consegue esse objetivo. Então a linguagem, para os autores do material didático, ela não é assim. A linguagem não representa aquilo que de fato o mundo é. Ou seja, existe uma coisa que é o mundo, são as coisas, e existe uma coisa que é o ser pensante. Essa ruptura veio do Descartes. Essa ruptura é o penso logo existo. Então, é o ser pensante e o ser existente, o ser material, o ser extenso, por assim dizer. Então, a inteligência ela não está dentro dessa extensão, é como se tivesse uma ruptura. E aí, qual que é a implicação dentro do livro? Eles chegam lá e dão um exemplo de que uma cachoeira, ele conta uma história, etc., e fala que a pessoa falou que a cachoeira era sublime. E no livro, os autores falam que ele não poderia ter falado que era sublime, porque quando ele diz que a cachoeira é sublime, ele fala dele mesmo, e ele não está falando da cachoeira em si, mas ele falou que era sublime, quando que ele não teria como dizer isso. Ou aquilo não representaria nada. E o Lewis coloca já um contra-argumento falando o seguinte: quando você se coloca numa posição humilde e reconhece que algum elemento é sublime, que algum elemento é maior do que você, que algum elemento é belo, você está reconhecendo aquilo como belo. E não necessariamente você é belo. Não necessariamente quando você está louvando a Deus, você está se louvando. Existe essa separação, e essa separação é muito natural no nosso dia a dia, na nossa vida prática, no nosso cotidiano. A gente sabe que a gente fala de coisas do mundo. Quando a gente está no trabalho, a gente está falando sobre uma planilha ou alguma coisa, a gente está se relacionando com outras pessoas em vista de resolver um problema real. A gente não está resolvendo um problema criado pelo nosso subjetivo e etc. Então, o Titus e o Gallius, eles vão falar que a linguagem ela só expressa sentimentos daquela pessoa. Ela só pode expressar uma subjetividade que nada tem a ver com a coisa real, porque a coisa real está num conjunto e a coisa pensante está em outro conjunto, e elas não podem se interconectar. Esse pensamento lá no fundo veio desembocar no Kant, que vai falar mais para frente que não dá para conhecer o mundo.
Porque, claro, se a nossa linguagem ela não tem nada de objetiva, se a nossa linguagem não fala sobre objetos, ela fala sobre os nossos sentimentos, que são impressões. E é claro que existe esse elemento na linguagem. Quando a gente está se sentindo mal, quando acontece uma coisa triste na nossa vida, é lógico que aquele dia não vai ser um dia muito colorido para a gente. É lógico que se a gente olhar para uma paisagem bela, para um quadro, para uma estátua, ou ouvir uma música, a gente provavelmente tem a dificuldade de se comover com aquilo. Mas por outro lado, pode ser exatamente esse elemento que vai fazer com que você veja em uma outra perspectiva. Então, a linguagem tem esse elemento de subjetividade. Mas eu não diria só subjetividade. Ela tem esse elemento, sim, mas ela tem outros elementos. E a principal força da linguagem é justamente ela estar associada com uma realidade. Ela ter uma densidade de realidade naquilo que você fala. Quando você consegue falar conforme a realidade, você está ganhando muito mais poder e muito mais força. Então, qual que foi digamos assim, o intento dos autores em tirar a objetividade da linguagem e falar que ela só representa sentimentos, etc. É basicamente a ideia da gente subverter ou transmutar os valores existentes. Sempre na cosmovisão tradicional houveram alguns valores que eram entendidos como bons. Alguns valores que eram entendidos como adequados para o ser humano ter. Um deles é você honrar o seu pai e a sua mãe. Outro valor, por exemplo, é você fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizessem com você. Ou você não fazer para o outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Mas de alguma maneira vários elementos, várias culturas completamente separadas, e Lewis cita ali os chineses, os indianos, ele cita toda a cultura ocidental, que no fundo é a cultura cristã, para falar que, independente do lugar, você tem alguns elementos que são fixos e permanentes. E esses homens sem peito são esses caras que foram criados a partir desse tipo de educação, ou que de repente começaram a desacreditar na permanência do cosmos, propriamente. Permanência do cosmos seria o quê? Que existem esses elementos que não mudam. Existem elementos que são bons e existem elementos que são maus. Então a gente começa a relativizar tudo e a gente vai perdendo essa capacidade de discernir o que é bom e o que é ruim. E de repente a gente se coloca, como Nietzsche falava no seu próprio livro, acima do bem e do mal. Quem que está acima do bem e do mal? Só Deus. Deus é o bem. Então você vê que a postura da modernidade é de você ser capaz de julgar pelo seu racional, pela sua capacidade intelectiva. E a razão, ela muitas vezes pode ser usada para o bem ou para o mal. Se você racionalmente fizer o mal, você ainda assim está fazendo mal, mas ela está fazendo racionalmente. Isso não leva muito longe. A questão principal que o Lewis coloca é que as crianças de 12 anos, elas não têm ainda, digamos assim, o arsenal intelectual, a força cognitiva para reconhecer dentro de um discurso quais são aquelas premissas embutidas. Então, isso é uma maldade tremenda com as crianças, porque mesmo estando errado, a criança vai captar aquela forma, aquele discurso através das premissas que estão embutidas no discurso, e ela pode inclusive esquecer quais foram os exemplos, mas pelo progressivo uso desses exemplos, pelo ano inteiro passando usando esse tipo de material de livro didático,
aquela lente pela qual elas vão avaliar o mundo e a vida delas vai estar sempre direcionada para esse conjunto de premissas. E lógico, para muitas outras, mas nesse sentido da objetividade, da subjetividade da linguagem, ela vai estar sempre olhando e pensando, não, no fundo o que ele está dizendo reflete o pensamento dele. O que eu estou dizendo reflete o meu pensamento. Então, se eu pensei nisso e disse, bom, eu não tenho nada a ver com o que ele entendeu. Eu não tenho nada a ver se ele achou isso ruim. Eu não tenho nada a ver se ele acha que esse tipo de valor é adequado ou não é adequado. Eu penso assim e eu penso assim porque eu quero. Muito bem. Então, isso gera uma série de problemas. Primeiro ponto que o Lewis identificou nesse tipo de abordagem em material didático, na educação, etc., é que a educação passou ela passou a adquirir uma nova característica que até então ela não tinha. Ela passou a ter essa como eu posso falar? Ela passou a ter esse viés propagandístico. Então, se na educação tradicional o professor buscava dar autonomia para os seus alunos, dar poder para os seus alunos, na educação moderna, o professor passa a propagandear, passa a colocar nos seus alunos aquelas premissas que ele ou a classe intelectual a que ele se subjuga estão defendendo. E aí que é muito sério. Por quê? Porque o conjunto das premissas que o Lewis consegue captar, e ele consegue captar isso por poucos exemplos, ele já vê e já dá esses exemplos, ele percebe que basicamente é o seguinte, no fundo da alma aí dos autores do livro verde que ele chamou, está a negação do tal. Então ele introduz esse elemento tal que a gente pode entender aqui como realidade, para não dificultar as coisas. Mundo real, realidade ampla, irrestrita, cosmos, universo, tudo o que existe dentro desse conjunto que ele chamou de tal. Quando a gente nega esse tal, a gente fica meio sem chão, a gente fica sem se apoiar, porque existe toda uma tradição que não negou ele. Existe uma tradição que vem lá dos gregos, que vem dos romanos, que vem da Idade Média, que vem passando por toda a Idade Média, chegou na modernidade, no iluminismo, a gente começou a romper com isso. Mas passaram-se o quê? 4.000 anos de cultura falando que a gente tem um mundo e a gente está circunscrito dentro desse mundo. Então existe algo maior do que a gente, que é o que o Lewis chama de tal. Ele chama de tal para não chamar de alguma referência mais propriamente cristã. Esse livro não é um livro cristão, ele é um livro de defesa da tradição, que no Ocidente é praticamente sinônimo do cristianismo. Quer você queira, quer não, o legado que a gente trouxe é esse. Para não restringir ao cristianismo, ele chamou de tal, e ele cita exemplos da cultura chinesa, indiana e etc., de outros lugares do mundo oriental. Então, muito bem. Se você nega o tal e você está dentro dele, o que te sobra? Te sobra escolher fragmentos desse tal, escolher fragmentos dessa realidade que vão funcionar como, digamos assim, como um tal fictício para você. Então, você tem a realidade como um conjunto grande e esse conjunto você pega uma série de pequenos fragmentos desconectados. Ou um fragmento só. Porque você precisa pegar alguma coisa. Então, o teu conjunto de premissas não é mais o tal como todo, mas uma visão dele, um aspecto dele, como esse aspecto da subjetividade da linguagem.
você substitui uma coisa por outra, quando você pega um mundo completo, abrangente, unificado, porque a realidade ela é unificada, ela não deixa de existir em nenhum momento, você olha para aquele pequeno mundo, para aquele pequeno recorte, e ainda olha para ele com o aspecto de que você só consegue ver ele através dos seus sentimentos, e você não vê, na verdade, ele, você está falando os seus próprios sentimentos. Isso cria uma ruptura drástica na forma com que as pessoas encaram o mundo. Por quê? Porque, nesse sentido, você não pode nem estar certo e nem estar errado. Você não pode falar algo que seja racional ou irracional. Esse problema não se coloca mais para essa pessoa que aceitou essas premissas, que aceitou discutir em cima de um fragmento e em cima do sentimento puramente considerado como pessoal e subjetivo. Se exclui a possibilidade dos fatos e dos sentimentos terem uma conexão. E isso é propriamente o que o Lewis chama dos homens sem peito. Então, esse primeiro capítulo, ele vem nesse sentido, da gente, a gente com essa subjetividade exacerbada, e é claro que se você considera que toda a educação, ela busca conformar o aluno, ou conformar a pessoa que está sendo educada no tal, e você recortou um talzinho pequeno, cheio de inconexões, fragmentado, e você quer conformar ele àquilo, e toda a linguagem que ele tem representa o sentimento dele. O que você precisa fazer como educador? Você precisa refrear os sentimentos dos seus alunos. Então, hoje em dia, é só você conversar com praticamente qualquer um que está saindo da escola, ou da universidade, ou é mais jovem, você vai ver que eles não têm mais sentimentos. Ou seja, não é que eles não têm mais sentimentos, expressar de uma maneira diferente. Eles não têm uma régua para medir adequadamente, para graduar os seus próprios sentimentos. Então, se eles ficam tristes, eles ficam muito tristes. Se eles ficam felizes, eles ficam muito felizes. E às vezes por coisas que não levam a nada, por coisas bestas. Essa falta de senso da proporção vem justamente dessa dessensibilização que a educação faz nos sentimentos. Ela tira completamente a sua régua da onde está a sua felicidade, da onde está a sua justiça, da onde está uma ação boa, da onde está a sua vocação. Então, na medida em que você perde esse referencial e entende que tudo é subjetivo, que nenhum valor, que a beleza não é bela por si, que o conhecimento não é conhecimento por si, ele só vale se a gente fizer alguma coisa com aquele conhecimento, que a verdade não é verdade por si, ela só vale na medida em que ela se encaixa com aquilo que a gente quer fazer. Então, você perde completamente o seu referencial. Perdendo o referencial, que a gente chama de perda de senso das proporções. Você não consegue mais julgar nada, porque você não consegue julgar os seus sentimentos e, obviamente, você não consegue julgar a sua vida e não consegue julgar projetos que você se envolveu e não consegue julgar projetos que outras pessoas se envolveram e não consegue julgar mais nada. Mais nada. Quando a gente vê esses comentaristas da Band News, da Globo News, falando sobre, sei lá, um ato que o Trump fez no Oriente Médio, ou um discurso do Bolsonaro, ou do Paulo Guedes, ou do ministro Weintraub, seja lá qual for, você vê que falta o senso das proporções para julgar. Eles não têm critério. Qualquer coisa explode a escala. Então é como se eles estivessem viajando daqui de Goiânia para Curitiba, medindo a distância com um paquímetro. Ou seja, qualquer deslocamento do carro estoura a escala e eles não conseguem mais se direcionar. Só que o fato é que eles estão andando
Por quê? Porque eles estão dentro de um barco que chama o seu bairro, a sua paróquia, a sua cidade, o seu país, a sua nação, o seu mundo, a sua civilização, sei lá qual barco que eles estão, da sua família, ou da própria vida. A vida está caminhando. Você nasceu e você vai morrer, está indo para algum lugar. Então, quando você não tem instrumentos capazes de medir como você está andando, o que você está fazendo é bom ou é ruim, qual é a proporção de bondade naquele seu ato, qual é a raiz da maldade naquilo que você faz, você começa a ficar perdido. Então, quando a gente olha para o livro do Lewis e a gente vê ele com cuidado, com um carinho que ele merece, porque Lewis era um grande intelectual, ele percebe na cara que isso vai ter consequências nefastas, que isso não vai caminhar muito bem. Então, partindo agora para o segundo capítulo, ele discorre sobre o caminho. Então, se os homens sem peito são criados pela educação, vamos lá, vamos expandir um pouco isso agora. Deixa eu só me achar aqui, peraí, beleza. Então, antigamente, na cosmovisão tradicional sobre a educação, na educação tradicional, o professor ele era aquele cara responsável por, como se fosse um passarinho adulto ensinando seus passarinhos filhotes a voar. Eventualmente algum passarinho cai do ninho e morre. Mas a gente sabe que normalmente os passarinhos voam. O que acontece com a visão moderna? Qual foi o giro que a modernidade trouxe para a educação? Foi que o objetivo não é mais agora o professor ou o educador ser como um passarinho adulto ensinando filhotinhos a voarem. Ele passa a ser um treinador de passarinhos, um adestrador de passarinhos para fazerem algumas manobras que ele julga necessário. E o passarinho, ele não tem a mais puta ideia do que ele está sendo submetido, porque ele é um passarinho e ele de repente se vê fazendo aqueles movimentos sem nem saber porquê. Então, isso é educação hoje em dia. É isso que a gente chama de histeria. É isso que a gente chama de falta de sentido da vida. É por isso. Então, tá aí já um diagnóstico bem profundo disso que o C.S. Lewis aponta como condicionamento na educação. Então, quem faz isso? É o professor? Aí que tá, né? A gente precisa conseguir discernir o que é uma má intenção de fato e o que é apenas uma ignorância ou uma ingenuidade. Quando você é malicioso, você faz sabendo que você está fazendo mal. Você arma a armadilha e pega a sua presa. Agora, quando você não tem ideia do que você está fazendo e você está fazendo simplesmente porque você aprendeu a fazer assim, então você foi formado assim também. Esse argumento é um argumento assim, a gente tem que usar uma certa benevolência, né? Porque, bom, que culpa tem alguém que não sabe o que ele não sabe? Beleza. Hoje em dia dá para saber? Dá. É caro? Não é. Mas você precisa ter uma série de predisposições que a educação justamente visa remover. Então, vamos lá. Quando a gente vai percebendo essa abrangência que houve, a gente vê que existem professores, educadores, existem empresários, existem gestores em empresas, existem uma série de pessoas diferentes que têm essa visão já muito incutida neles, ou diversas visões. E aí, muitas vezes eles não fazem isso por mal. Então, como se relacionar com esse tipo de gente, como se relacionar com aquela pessoa que está fazendo o mal, ativamente, está trabalhando para a causa do mal,
como trazê-las para perto do bem, como fazer com que elas vejam aquilo que está acontecendo decorrente das suas próprias ações. Porque uma das características de uma pessoa adulta é ela entender que se você faz alguma ação, essa ação tem uma série de consequências que se propagam ao infinito. Essas consequências não terminam mais. Então, aquilo que você pôs no mundo, nunca mais você vai dispor, nunca mais você vai remover do mundo. De alguma forma aquilo entrou na existência e aquilo é daqui para sempre. Então, um pensador, um educador, ele precisa ter muito clara a noção de que os atos deles têm consequências e ele precisa saber quais são as consequências explícitas e as consequências implícitas. Na época do Lewis não era tão claro isso. Hoje já é. Agora, nem todo mundo estuda, e especialmente os professores não estudam. Eu conheço alguns professores que não estudam. Sou professor? Não estudo. Eu não sou, mas, né? Quantos profissionais que não estudam? Isso não é um tema só dos professores. Tem uma série de profissionais que se formam, pegam o canudo e falam, demorou, agora eu sou profissional, agora eu não estudo, agora eu ganho dinheiro. Enfim, vamos lá. Então, chamou a atenção essa benevolência do Lewis, mas é entendível. Vamos lá. Então, quando a gente entende que não há nada, esses homens sem peito foram condicionados, que existem os maliciosos de fato. Existem os caras que fizeram aquilo de propósito, e Lewis chama isso de manipuladores. Os manipuladores seriam como os altos intelectuais dessa engenharia social. Então, os manipuladores, eles operam de uma lógica que vem desde fora do tal. Ou seja, é aquela senhorinha que está olhando a rua passar, está olhando a vizinha saindo com uma saia mais curta e está pensando, mas essa vizinha não sei o que lá. É aquela pessoa que está olhando os outros e está julgando todo mundo desde um ponto de vista superior, desde um ponto de vista de fora. Então, você julgar o tal desde fora é você não entender nada. Essa é a visão do Lewis. É a visão central, o ponto central desse capítulo é o seguinte: você está fora do tal, negando que ele existe e julgando ele de cima como se fosse um ser superior, não é uma coisa boa. Por quê? Porque você vai se perder. Não tem aonde você se agarrar. Não tem aquele elemento que a gente chama de coração. Então, não tem pontos fixos pelos quais você vai caminhar na sua vida. Não tendo esses pontos fixos, o que Lewis aponta como uma primeira fonte, digamos assim, de direção para esses manipuladores? São os seus próprios instintos. Instinto é visto muito superficialmente muitas vezes. A gente pensa, é instinto do cachorro fazer isso. É instinto do homem fazer aquilo. É instinto do colérico reagir dessa forma. Ou é instinto do ser humano isso ou aquilo. O problema é que o instinto por si só, ele não tem força. Por quê? Porque a gente tem uma série de instintos conflitantes entre si dentro da gente, dentro do nosso peito. E esses instintos, cada um deles, estão exigindo que a gente atenda a sua demanda em detrimento dos outros. Então não tem todo instinto vai olhar e vai falar assim, eu quero ser atendido e eu quero ser atendido a qualquer custo. E como a gente, como ser racional, agora como ser pensante, como diria Descartes, como a gente vai olhar para esses instintos e falar, tá bom, eu vou atender. Se eles são conflitantes entre si, não tem como a gente se apegar somente aos instintos. Então, o instinto, atender a um instinto, ser servo de um instinto, é como ser de várias pessoas. Cada pessoa, se você perguntar para o seu avô, para o seu pai, para a sua mãe, para a sua esposa, para o seu colega de trabalho,
para o seu subordinado, para o seu chefe, o que você deve fazer na vida, o que é a melhor coisa para você fazer na vida, cada um deles vai te sugerir alguma coisa. E essas atitudes, essas sugestões, elas são antagônicas muitas vezes entre si. Sua mulher quer uma coisa, seu subordinado quer outra, seu chefe quer outra. Então, quem vai decidir? Bom, o instinto não dá conta disso. O instinto ele é muito fraco, ele não é aquilo que move o ser humano. Até porque quando a gente fala em instinto, muitas vezes a gente não sabe exatamente o que o próprio instinto quer dizer. Então, o Lewis ele vai bater muito nessa questão dos manipuladores e o uso dos instintos como balizadores das direções, das motivações, etc. Então, basicamente a gente vê que com relação ao tal, com relação ao mundo, à realidade, a gente tem duas abordagens. Ou a gente aceita que ela existe, e aceitando que ela existe, a gente vê que, bom, eu tô dentro. Não tem como eu estar fora. Todo dia que eu acordo, eu tô dentro de um dia. E toda noite, eu tô dentro de uma noite. Não tem como eu estar fora disso. Ah, mas eu vou pro espaço, não sei o que tá. Pensa na sua vida real. Tô querendo te dar um exemplo concreto. Dia e noite, você tá dentro. Não tem como você fugir. E aí, ou aceitando isso, você vai ter que se conformar. Então, como eu me conformo ao dia? Eu vou acordar. Vou acordar que horas? A hora que você quiser acordar. Eu vou dormir que horas? Eu vou dormir a hora que eu quiser dormir. Mas eu sinto sono. Em alguma medida eu vou ter que dormir. Eu sinto fome. Em alguma medida eu vou ter que comer. Eu sinto uma série de instintos que em alguma medida eu vou ter que atender. E algumas necessidades que são necessidades psicológicas e que eu também vou ter que atender. Então você tem que escolher e se conformando, e você vai se conformando na medida que vai conhecendo o mundo e conhecendo propriamente a si mesmo. Então essa é a primeira abordagem. A segunda abordagem é você negar que o tal existe. Porque o tal, ele existe quer você queira ou quer não. Sei lá, Pitágoras. A fórmula de Pitágoras para os triângulos retângulos. Ela existe. Você aceita? Eu não aceito Pitágoras. Bom, então foda-se. É assim mesmo, porque ela funciona, ela existe. Não depende de você. Agora, se você não existir e você quiser impor uma nova visão, aí que é o problema. Porque você pode negar para você mesmo. Não tem problema, você só vai ter uma vida ruim. Agora, você usar isso como um instrumento para propaganda da educação é totalmente contrário ao que sempre se fez e ao que sempre se formou de ser humano. É só a gente pensar o seguinte: hoje, qual que é a chance de ter um Leonardo da Vinci, de ter um Michelangelo, um Rubens que está ali atrás, sei lá, um Mozart, um Beethoven? A gente vê que as artes hoje elas estão muito reduzidas justamente por esse critério fragmentário da nossa educação, que não cria grandes obras. Então, muito bem. Como a gente faz para... A gente pode mudar o tal? A gente pode mudar a nossa realidade? Óbvio que a gente pode. É óbvio. Por exemplo, o cara que inventou propriamente a língua inglesa foi o William Shakespeare. William Shakespeare ele tinha um vocabulário médio muito maior do que as pessoas tinham na sua época. Muito maior. Eu não sei agora os dados, etc., mas veja lá no Senso em Comum. Tem um podcast que o Morgenstern fala sobre isso. Ele sabia palavras assim, extensamente. E a língua inglesa deve muito ao Shakespeare, porque as palavras que ele não encontrava para os seus poemas, para os seus sonetos, para as suas peças, ele criava. Então, Shakespeare criou uma série de palavras. E aí você vai falar, mas ele criou porque ele estava negando a língua inglesa? Não, ele estava aprofundando a experiência da sua língua materna, da língua que ele aprendeu profundamente a representar o mundo usando essa língua como um instrumento.
Então, o desenvolvimento adequado é aquele desenvolvimento que vem desde dentro. É aquele desenvolvimento que sabe das implicações, conhece profundamente e aí então ele vai desenvolver. É um análogo, por exemplo, de uma empresa. Entra uma diretoria nova numa empresa, essa diretoria vai querer, naquele mesmo momento, implantar soluções que parecem ser as mais adequadas, mas são soluções que muitas vezes são triviais. Todo mundo já pensou naquilo, todo mundo já tentou aquilo, é a primeira coisa que todo mundo sugere e não foi implementado, obviamente porque tem algum empecilho. À medida que você conhece e que desenvolve por dentro, essas soluções ganham poder e ganham abrangência e ganham profundidade transformacional, digamos assim. Agora, quando a gente vem de fora querer implantar uma coisa goela abaixo, não dá certo. E Lewis comenta sobre isso no Tal. Então, essa educação como propaganda de um recorte só do Tal, que ele vai bater muito forte nesse caminho que é esse segundo capítulo. E ele coloca dois avanços, como um avanço legítimo, como esse do caso do Shakespeare, e um avanço ilegítimo, como esse caso de mudar o critério objetivo da linguagem para um critério subjetivo. Esse avanço ilegítimo ele chama de inovadores. Inovadores são os manipuladores que o Lewis considera na prática. Assim, os caras que vão buscar inovação são esses que negam o tal desde fora. Não que querem aprofundar o tal e trazer uma coisa mais bem acabada e mais perfeita para o mundo, trazer à luz mais consciência, trazer uma amplitude maior de pensamento. Não. São esses caras que vêm desde fora incutindo ideias que não têm base e fundamentação nenhuma com a existência, com o ser propriamente. Tá. Então, obviamente, o Lewis coloca que essa perda de valores e essa resistência ao tal, ela vem no arraste de tudo isso que ele está falando, dos homens sem peito, do caminho. Tudo bem, e aí o Lewis entra numa discussão já no terceiro e último capítulo, que é fantástico, que é o capítulo que dá o nome ao livro, que é a Abolição do Homem. E ele já entra logo de sola, porque ele vai falar o seguinte, ele fala que existe uma ideia generalizada de que o homem conquistou a natureza. Essa ideia, ela vai se provar equivocada ao longo do caminho, ao longo do capítulo. Quero falar o seguinte, esse livro aqui, ó, tem 60 páginas. 60 páginas. Tá. Bom, o poder do homem sobre a natureza, ele precisa ser olhado com mais critério. Porque o aumento de poder sobre a natureza, ela na verdade é um aumento de poder de alguns homens sobre outros homens, usando a natureza como um meio, usando a natureza como um instrumento. Então, o chamado poder do homem sobre a natureza, na verdade é o poder do homem sobre o homem. Isso é o que ele nos coloca. E aí, ele coloca o seguinte, que a tendência é, principalmente nos estados modernos, é a concentração do poder. Então, naturalmente, os homens concentram poder. O professor Olavo de Carvalho fala muito isso na sua teoria do poder, que não tem nenhuma outra espécie animal que tenha uma disparidade tão grande de poder quanto o homem. Existem homens que têm o poder de matar milhões de homens. Existem homens que não têm o poder de se alimentar. Isso não é visto na comunidade de formigas, na comunidade de cachorros de rua, na comunidade de abelhas. Então, isso é uma característica tipicamente humana. Então, não vamos falar mal da concentração de poder. Mas, quando a gente olha para
o poder do homem sobre a natureza não é o poder do homem, é o poder de alguns poucos homens. E esses poucos homens vão dominar qual natureza? Segura. Poder da natureza. Na verdade, o que o Lewis coloca é que quando a gente se relega, né, coloca todo o nosso intento de motivação e de direcionador da nossa vida nos instintos, a gente está se deixando guiar pela nossa natureza. Os nossos instintos, sem aquele balizador, são o que de fato é a nossa natureza. Seria a nossa bestialidade, a nossa característica animal. E isso é, na verdade, uma forma da gente, como homem, se render à nossa natureza de bicho, de animal. Então, na verdade, o poder do homem sobre a natureza é o poder de alguns homens de usar a natureza de outros muitos homens ao seu favor. Então, não é a conquista do poder, não é o homem conquistando a natureza, é a natureza conquistando o homem. Por quê? Porque com o tempo, esses motivadores, o Lewis profeticamente fala isso. Ele fala, com o tempo os profetizadores vão olhar os seus próprios instintos e eles vão falar, pô, mas os meus instintos não bastam, não adianta só o meu instinto. Eu preciso de algo a mais. E ele não vai achar, porque ele não considera o tal. Ele não considera um mundo fixo, ele não tem aonde achar aquilo. Ele pode falar assim, tá, então já que eu tenho tanto poder, eu vou fazer o seguinte, vou fazer algo que seja bom para os outros, porque eu quero que eles façam o bem para mim mesmo. Aí ele está entrando no mundo real propriamente, e isso ele não pode fazer mais. Então ele começa a se guiar por aquela coisa de criança. Por que você quer fazer isso? Porque eu quero. Só por isso. Não é porque o instinto vai mandar, mas eu quero fazer porque eu quero. Eu tenho poder, então se eu posso, eu vou fazer. E eu vou fazer porque eu quero. E aí acabou. Aí não tem mais como segurar. Porque ele não vai ter nada mais que segure ele, nada mais que prenda. E o simples fato dele querer é a coisa acontecer. Bom, estamos longe disso ou não? Não vem ao caso agora. É uma profecia do Lewis. Não tem nada a ver com a realidade. Ou tem. Mas ele vai olhar o seguinte, então. E esses caras? E aí? Imagina o motivador, ele vai olhar e vai... Eu quero fazer isso, e quero fazer aquilo, e quero fazer aquele outro. O Dr. Ítalo Marcilli tem um vídeo maravilhoso, eu não lembro agora aonde está e tal, mas ele cita um documentário chamado The Twilight Zone, que tem um cara que ele estava fugindo da polícia e de repente ele acorda e ele está num lugar que todos os seus desejos são atendidos. Então ele quer riqueza, ele tem uma mansão, eu tenho um mordomo, ele quer, tá meio sujo, o mordomo fala, não, já preparei o seu banho quente, senhor, e ele vai lá e toma um banho quente. E ele fala, não, mas agora eu não quero mais isso, eu quero jogar. E ele vai pro cassino ali do lado e ganha milhões, e aposta na roleta e ganha, e aposta de novo e ganha. E ele fala, agora eu quero mulheres, e pega as mulheres, e não sei o que. E aquela coisa de atendimento aos prazeres, às vontades e os desejos. E aí ele fala, pô, eu vim pro céu, não é possível, eu vim pro céu. Porque tudo que eu faço dá certo, eu sou bonito, tenho muito dinheiro, tá tudo certo, eu ganho no jogo, mulherada, aquela loucura, bato na bola de sinuca e cai todas as bolas. E aí de repente ele vai passando os dias, ele vai se angustiando e de repente ele fala, não, eu não tô pronto pro céu, eu não quero mais esse lugar não é pra mim. E aí a hora que ele vai tentar ir embora da casa dele, o mordomo pergunta pra ele, quem disse que aqui é o céu? Quem disse? Ele fica assim. Então essa é a realidade do cara, do manipulador. Essa é a realidade daquele sujeito que vai atender só o que ele quer. Eu faço porque eu quero. E de repente ele vai ter aquela inveja como do filho pródigo que vai invejar os porcos.
Ou seja, ele criou um sistema de manipulação e engenharia social tamanho, tão eficaz, que transformou as pessoas em matérias-primas. E por elas serem matérias-primas, elas não são mais humanas. Elas não têm mais aquilo que é propriamente do humano. E ele também não tem mais. Mas pelo menos as pessoas que são manipuladas, elas ainda têm uma direção. Ele não tem direção. E ele vai chegar a invejar aqueles porcos, aquelas pessoas que já estão simplesmente seguindo, já estão simplesmente sendo gado, como a gente chama hoje em dia. Tudo bem. Então, esse poder da natureza, esse poder primeiro, a conquista do poder do homem pela a conquista da natureza, né? A conquista do homem pela natureza, sobre a natureza, ela se inverte numa conquista da natureza sobre os homens, e no primeiro momento sobre alguns, e depois sobre muitos, e depois sobre todos os homens, e num segundo momento ela culmina naquilo que o Lewis chamou de abolição do homem. Então não há mais homens no final desse livro. Os homens foram abolidos. E aí o manipulador, ele entra com uma ressignificação da humanidade. Ele não é uma pessoa nem boa nem ruim, como eu falei, ele está acima do bem e do mal. Nada pode julgar ele. Por quê? Porque ele fala como vai ser julgado. Ele fala o que é verdade, ele fala o que é beleza. E se a beleza é feia, é melhor ainda. E se a justiça é injusta, é tanto melhor. E se a verdade não é verdade, a verdade é qualquer coisa menos verdade, também tá bom. E ele também não é bom e nem ruim. Ele que fala quem é bom e quem é ruim. Então, isso causa essa desolação muito grande nele. E surge o que o Lewis coloca como praticamente um reinado da irracionalidade. Então a irracionalidade passa a ser aquele norte, aquele padrão com os homens abolidos, é o estágio final da natureza sobre o homem. Então, qual que seria a solução para isso? Qual que seria, digamos agora, uma luz no final do túnel, né? A gente voltar a reconhecer que existe uma lei natural, que existe um tal, que existe algo que nos transcende e que isso é fixo. E quando a gente obedece ao tal, a gente vai impedir essa tirania de existir. A gente vai impedir que a servidão se transforme em escravidão. A gente vai impedir que você se ajustar, se transforme em você ser imposto. Então, removendo o tal, removendo o universo, removendo o mundo real, concreto e unitário, realidade, a gente remove todos os valores. E removendo todos os valores, a gente remove a própria humanidade. Esse seria o estágio final, né? E é aqui que o Lewis entra numa discussão, lá no finalzinho, nas duas últimas páginas, ele entra numa discussão espinhosa, que é a relação da magia com a ciência. Isso que a modernidade fez com Descartes, isso que a modernidade fez com Newton. E tem outro livro, deixa eu até pegar, tem outro livro aqui que vai bater muito nisso também, que é o Enigma Quântico do Wolfgang Schmidt. É exatamente esse ponto. Isso é uma operação mágica. Esses pretensos iluminados, esses pretensos racionalistas que continham a luz e que tiraram o mundo das trevas, eles eram eminentemente partidários do ocultismo. Ou seja, o Newton, por exemplo, era um grande alquimista. Ele entendia que o nosso objetivo não deveria ser se conformar ao mundo como tal, mas antes disso subjugar o mundo, subjugar a própria realidade. Então, se antigamente na cosmovisão tradicional todos os
pensadores e todos os grandes homens, eles buscavam se conformar ao mundo através do conhecimento, através da autodisciplina, através da prática das virtudes. Agora, na modernidade, não é assim. Agora o conhecimento só vale se ele for útil. Agora a autodisciplina só vale se ela servir a um certo propósito. E as virtudes em si não têm valor nenhum e elas podem adquirir qualquer coisa que você colocar lá dentro. É um saco vazio que não para em pé. Então a modernidade ela não olha mais para o conhecimento, ela não olha mais para a autodisciplina e para as virtudes. Ela vai olhar para uma coisa chamada técnica. Então, você simplesmente fazer aquilo sem ter o bem, o belo e o justo associado, sem ter essa união insolúvel dessa trindade maravilhosa, simplesmente por fazer. É o que vai desembocar lá na frente no que a gente chama de desconstrutivismo, de qualquer outro tipo de teoria modernista e pós-modernista. Que fala, inclusive, que, por exemplo, uma obra de arte é qualquer coisa que você faça. Não, isso aqui é uma obra de arte. Ótimo. Então, toda essa herança da magia e do ocultismo que a ciência carregou, ela buscou esconder e jogar por debaixo do pano. Ninguém fala nisso, ninguém fala disso. Os caras escreveram um monte de coisa sobre isso, mas ninguém fala disso. Então, a ciência, desde da sua... Não dá para falar que a ciência surgiu na modernidade, mas a ciência, desde a modernidade, ela vem com esse primo bandido, digamos assim, da magia e do ocultismo, que turva, né? E que tem um ódio a Deus, tem um ódio à unidade, que odeia mais que tudo o Espírito Santo e que não quer se conformar, ele não quer se conformar ao mundo, mas sim subverter, subjugar ele para aumentar o seu poder. Então, o Lewis fecha o livro falando que o progresso do conhecimento ele não pode ser visto como uma escada em que cada degrau é equivalente ao anterior. Muitas vezes o progresso do conhecimento é 1 para frente, 5 para trás. 2 para frente, 3 para trás, 5 para frente, 2 para trás. Ele não é linear, ele é um progresso difícil e que ele tende a ser problemático. O próprio professor Olavo coloca isso quando cita um outro autor falando que a história do conhecimento deveria ser estudada junto com a história do esquecimento. Os dois andam de lado. Então, esse livro é um livro realmente pesado, não pela escrita, mas pelas suas implicações. Fica super a dica aí para vocês. E o Lewis coloca lá na última frase o seguinte: quando a gente começa não há serventia em tentar enxergar o que está por trás dos primeiros princípios. Se você perscrutasse tudo, então tudo seria transparente. Mas um mundo transparente é um mundo invisível. Perscrutar todas as coisas é o mesmo que não enxergar nada. Então, quando a gente começa a pôr tudo à prova, querer pesar e medir tudo como se a gente pudesse intelectualmente capturar todos os elementos, como se a gente quisesse dialogar nesse nível puro, a gente na verdade está tirando completamente a humanidade do homem. E basicamente o recado é esse. Então, eu acho que eu falei demais, ficou um vídeo um pouco longo. Quem quiser assistir, assista. Quem não quiser, também tudo bem. Mas estamos aí. Fica a dica dos próximos livros. A gente deve fazer algumas outras resenhas de livros. E se você achar interessante, deixa aí seu comentário, né? Fala comigo, me manda mensagem. Provavelmente que você é um amigo conhecido. Então, estamos aí à disposição, né, para sugestões de leitura, etc. Eu estou definindo ainda o que eu vou fazer
de vídeos, etc. para esse canal. Outra recomendação, claro, é esse livro aqui, O Enigma Quântico. É muito bom e fala desse tema do Descartes. Ele não fala muito da magia, mas também fala. Ele fala mais de física quântica. Perfeito. Então, fiquem com Deus e até a próxima.